Esse podcast é apresentado pela Fita, o selo de podcasts de Quebrada. Através o podcast. A partir da música, nos conectamos conosco e com pessoas diversas em nossas interações ao ouvir, tocar ou compor. Essa conexão se intensifica quando incluímos o lúdico a essa vivência, estimulando o imaginário, a projeção de conteúdos, a execução em conjunto, desafios e outros elementos que vão proporcionar um espaço rico para a exploração de elementos diversos. Apesar de ser associado à infância, o brincar pode ser promovido em diversas situações e idades, dentro de contextos terapêuticos, em processos educacionais e de aprendizagem, dinâmicas de trabalho, entretenimento, jogos, desafios e várias outras situações. E é muito comum que músicas estimulem diretamente esse brincar, ou que estejam presentes como elementos que auxiliarão no direcionamento, estrutura e controle dessa brincadeira. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana falando aqui mais uma vez em mais um episódio do nosso Através, junto com meu parceiro de sempre, o Gil Dásio. E aí, Gil, tudo bom? Olá, Dani. Olá, pessoal. Aqui Gil Dásio falando. Um prazer ter vocês aqui conosco. Como já é o nosso jargão de início, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está nos escutando, né? Mas é um prazer ter a sua companhia aqui conosco. É isso aí. E como vocês já ouviram, né, nesse nosso texto introdutório, hoje a gente vai falar um pouco sobre música e o brincar, né? E para isso trouxemos pessoas que a gente acompanha e admira pra caramba o trabalho, que são inspirações também pra gente nesse trabalho, em especial da musicoterapia, com o brincar, que são o Fabiano Leal e o Fabrício Lacerda. Vou pedir pro Fabiano se apresentar primeiro, por favor, Fabiano, se apresenta aqui pra gente. Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Então, aquele velho bom dia, boa tarde, boa noite, bom de tudo para vocês aí. Eu sou o Fabiano Leal, musicoterapeuta, educador musical, tocador de gaita, de boca, tocador de ukulele. E vejo nessa prática sonora, né, de tocar esses instrumentos, um momento mais do que bonito para poder brincar com a música, brincar com sons, brincar com as pessoas, né? Esse grande picadeiro sonoro que a música e a musicoterapia oferece a nós. É um prazer poder estar aqui e poder bater um papo com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. Muito obrigado pelo aceite, né, para conversar, trocar essa ideia aqui com a gente, né? E passando a palavra também para o Fabrício. Por favor, Fabrício, se apresenta para a gente. Olá, olá. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos. Sou o Fabrício, muito contente pelo convite aqui de compartilhar esse momento sobre o fazer, nosso fazer musical, nosso brincar e a nossa profissão também, que é ser musicoterapeuta, né? E estou muito feliz pelo convite e também espero que seja, não, já até sei que vai ser um encontro muito legal com essas duas figuras que eu admiro muito também, Gil Dásio, o Fabiano eu tô conhecendo agora, e o Daniel, queridíssimos assim, sempre muito ativos na nossa profissão e apresentando bastante as áreas de trabalho, de atuação deles, então uma honra muito grande estar aqui. Imagina, muito obrigado também pelo aceite, a honra é toda nossa, certo? E para a gente começar a nossa conversa, né, eu quero trazer uma pergunta aqui para vocês, já para a gente brincar um pouco com esse brincar, né? Eu quero convidar vocês a refletirem, conversarem um pouquinho com a gente sobre o quão sério
pode ser esse brincar, né? Comentamos aqui no nosso texto sobre contextos terapêuticos, ambientes de trabalho, questões educacionais, né? E pelo fato do lúdico estar constantemente, né, sempre ali associado a algo que é mais divertido, que é algo que é mais dinâmico no sentido de espontâneo, né, que está mais associado a essa diversão, o quão sério a gente pode levar ou conduzir esse brincar? Ótimo texto, hein, amigo? Para iniciar. Muito legal. O brincar é inerente, né, assim, ao humano, né? Assim como a música é, né? A musicalidade que cada um carrega em si, o brincar também faz parte desse guarda-chuva, dessa mala aí da musicalidade também, né? Então a gente brinca desde a infância, né? E esse brincar ele vai sendo, os papéis vão se tornando outros ao longo do desenvolvimento, né? Então é muito interessante que tem, até lembro assim esse brincar a sério, né? Porque eu lembro de um livro que eu li agora, não lembro qual agora, mas eu lembro que uma frase que me marcou muito, assim, que traz muitas reflexões, que é: o homem só é completo quando brinca. Isso é fantástico, assim, porque, né, acho que todas as coisas sérias, digamos assim, arte, ciência, nesse livro fala exatamente isso, assim, que arte, ciência, até religião, tudo que a gente, né, vive enquanto fruição, né, na vida, assim, de estudos, de assuntos que nos levam, assuntos que são interessantes, né, dos quais a gente se interessa, é uma brincadeira séria, né? Então, assim, a gente já vem treinando o brincar já desde criança, esse lúdico, né? E que de certa forma os papéis vão mudando, mas o brincar lúdico não deixa de ser uma brincadeira séria, né? Até porque no jogo, no brincar, se pode ter regras, né? Se estabelece regras ou não, mas é um jogo e um brincar que se dá ali, às vezes, por essa conexão, né? Por com a conexão com o outro também. Então, é interessante. A gente continua brincando como adulto, né? Com coisas sérias. E o brincar para criança também é muito sério, assim. Não é à toa que quando a gente está mediando, facilitando um encontro ou um atendimento em grupo para habilidades sociais, a gente vê que tem, né, às vezes o compartilhar, a criança ali gosta muito do instrumento, ela quer tocar aquele instrumento, a outra criança também quer tocar aquele instrumento, e aí aquilo gera um conflito porque eles realmente tem uma presença, né, do brincar, assim, não, eu quero, e tem a individualidade nisso, né, que a individualidade compartilhada no momento de jogo, isso amplia, né, assim, a relação, né, com o outro. Então a gente media também esse lugar, por quê? Porque é um brincar sério, a gente, através do ensino terapêutico, né, da intervenção terapêutica ou do ensino na educação musical, tem esse caminho também de poder mediar e trazer esse conjunto para fluir melhor. Então, e aí só flui também porque tem, né, regras sociais dos quais a gente, em cada momento, em cada situação, a gente precisa delas para poder fluir bem, né, para todos, assim. Então, acho que na vida adulta, assim, acho que em todas as fases a gente segue brincando durante a vida toda, assim. Eu penso assim que o brincar está presente. Brincar, esse tal brincar sério, ele é tão sério que ele é real, né? Ele é quase palpável, né? A criança, quando ela vai brincar, ela ali é uma ponte que ela atravessa, que leva ela para diversos lugares, né? Brincar é quase como se fosse um grande portal que te leva para outras dimensões, né? Onde ela experimenta coisas, linguagens, descobertas, através do brincar resolve problemas, nasce problemas, e ali ela aprende como solucionar, né, toda a questão que às vezes no mundo adulto, quando vivemos, né,
quando a gente recorda do nosso momento de criança, quando conseguíamos, através de uma brincadeira simples, às vezes, resolver uma questão, né? E isso fica na gente, né? E isso a gente leva. E eu penso muito que esse brincar, ele é algo que, de fato, é para todos. E brincar, eu acho que vive muito ligado à questão da saúde, né? O brincar é uma coisa saudável, né? Todos gostamos de brincar. E, que nem o Fabrício falou, né, dos instrumentos, né? No meu caso, por exemplo, o meu primeiro brinquedo sonoro que eu me apaixonei, que me fez cair no universo da música, foi essa criancinha aqui, né? A gaita, né? Que por aí a gente andando no Brasil afora, ele vira realejo, né? E as crianças começam a brincar e né, já começa a brincar de fazer o trenzinho, e aí você vê aquele monte de criança, de adultos, gente um atrás do outro brincando. Então, olha como o brincar, ele é saúde, ele é sério, ele é real, né? Muito bacana escutar vocês, né, trazendo, contextualizando já a importância do brincar, né, na fala de vocês. E eu fiquei pensando aqui, na verdade é uma curiosidade, nem está no nosso roteiro aqui, eu fiquei com a curiosidade de perguntar para vocês também, né? Do que vocês brincavam quando vocês eram crianças, né? O que motivava vocês a brincar, sair na rua? Eu estou falando disso porque ontem, conversando com uma pessoa, acho que as coisas elas acabam se conectando, né? Uma terapeuta lá da clínica, e ela me falou de uma brincadeira que eu, quando ela contou a brincadeira, eu falei, essa brincadeira eu nunca brinquei, mas fiquei interessado. E aí comecei a lembrar na minha história as brincadeiras de criança, né? Bolinha de gude, Estrela Nova Sela, Polícia e Ladrão, Esconde-Esconde, tantas outras. Aí eu tô falando de mim, né? Mas não sou eu aqui hoje, é vocês. Então eu gostaria que se vocês pudessem trazer um pouquinho de vocês, um pouquinho dessa vivência do brincar de vocês, e também já conectando com uma outra pergunta, qual que é o ponto, né, que liga a musicoterapia e o brincar? Onde elas se encontram, né, o brincar e a musicoterapia? Eu sei que vocês já trouxeram um pouquinho na fala de vocês, mas a primeira então, só para retomar, um pouco das brincadeiras que vocês vivenciaram aí quando eram crianças, e aonde esse brincar e a musicoterapia se encontram, do ponto de vista de vocês. Eu tive duas fases de criança no ato do brincar, né? Uma, quando eu era criança, que eu morava aqui em São Paulo, e morava num apartamento, e então, para poder brincar, eu tinha que ser criativo, porque eu ficava sozinho no apartamento, e, lógico, depois fui para a escola e tal, mas quando eu ficava sozinho, era o momento que eu criava mais as minhas brincadeiras, né? Então, fazia estrada com carrinho, aquelas bolinhas pequenas, jogava na parede para bater na mesa e eu pular para defender, né? Mas eu brincava muito com a música. Em casa tinha uma vitrola, né? Então se colocava os discos, né? Minha mãe, na época, né? Naquele tempo, em casa tinha assim, o costume do presente do Dia das Crianças, do aniversário, ser um disco infantil. Então a gente ganhava disco do Balão Mágico, Turma do Lambi Lambi, minha irmã ganhava da Xuxa, tinha Bozo, né? Então eu brincava de cantar aquelas canções, né? E aí eu me imaginava tocando violão, por exemplo. Então essa era uma coisa que ficava muito forte para mim, né? Então eu me imaginava cantando aquelas músicas que eu ouvia no disco. Aí às vezes eu deixava o disco, jogava bola e brincava, ou quando eu estava brincando com os carrinhos, eu ficava com aquela música na cabeça como se ela estivesse dentro do carrinho que eu estava brincando ali, né? Então, essa foi uma fase. A minha segunda fase do brincar foi quando eu fui morar em Belém do Pará. Eu já era um pouco maior. E ali eu percebi que as brincadeiras eram completamente diferentes do que de um garoto que morava dentro de um apartamento. Lá a gente ficava no meio, é uma ilha, né? Uma chamada Barcarena. Então a gente só andava descalço, jogava bola descalço, pulava no rio. Era brincadeira de tudo que era jeito que a galera inventava. Pular corda, amarelinha, pipa, peão, bolinha de gude, vôlei, ping-pong. Então, assim, era um misto de um monte de brincadeiras. Aí tinha aquelas brincadeiras que a gente falava, puxa, mas essa brincadeira é mais pesada, mas a gente adorava, né? As tais lutinhas, né? Todo mundo achava que era um Karate Kid, né?
e inventar palavras diferentes, né? Fazer piadas entre os amigos, assim. Tudo isso era um ato de brincar ali, né? Então eu tive essas duas fases. E dentro da sua pergunta, eu vejo muito que o ato de brincar, ele é um improviso constante, né? E uma criação. E isso a gente vê dentro de uma técnica dentro de musicoterapia, né? Na técnica de improviso e na técnica de composição. O compor, o brincar, não precisa ser necessariamente, às vezes, criar uma canção para brincar. Às vezes, criar um movimento do brincar. Bater palma diferente, ou fazer uma careta diferente, né? Tem até uma música, vocês me permitem aqui, que essa música eu ouvi há muito tempo atrás de um educador musical e ficou, e eu carrego ela sempre, né? Nesses momentos que dizia assim, ó: faço uma careta, faço uma careta, faço uma careta, faço uma careta assim. Aí você faz a primeira careta, uma careta mais ou menos, e depois eu digo assim. Aí você faz uma segunda careta pior. E aí você vai modificando, né? Faça como o sapo que pula toda hora. E aí você vai criando e reinventando, que às vezes numa brincadeira parece que ela já está ficando meio sem graça. A criança ela é tão rápida que daquela brincadeira ela já cria outra coisa, que é algo que acontece muito com a gente dentro do set musicoterapêutico, né? Parece que aquela vela está acabando a luz, de repente, opa, acontece algo novo, ela volta a ficar forte novamente. Então eu vejo essas associações na ideia de como esse brincar vai acontecendo e com a realidade do set em musicoterapêutico. Oh, que viagem, Fabiano, você você me fez mergulhar assim a partir dos seus relatos, né? E essa pergunta também, Gil, é muito legal, assim, porque ela, ah, é tanta, é tanta, são Lembrança? tantas lembranças assim, conectando um pouco o que eu falei no início, né? Dessa brincadeira, da brincadeira séria do adulto, né? Que, né? Com os compromissos e, enfim, é, que de certa forma, né, o brincar na infância ele colabora muito para que a gente também amadureça, né, vai amadurecendo, né, com as responsabilidades da vida. Mas eu lembro que eu gostava muito de brincar com um volante de carro, então para mim aquilo era um carro, sabe? Só com o volante ali para mim, e eu saía e aí tinha né, tinha o som da buzina e tal, tinha umas músicas que tocava também. E foi durante muito tempo o meu brinquedo favorito, assim, né? Então, assim, essas brincadeiras, as brincadeiras corporais, né, de esconde-esconde, de pega-pega, eu tive a sorte, assim, eu falo sorte porque hoje em dia, né, assim, com a vida moderna, né, e, enfim, às vezes o apartamento, aí a criança fica isolada e tal, né, então, eu acho que muitas realidades, não só hoje, mas hoje eu acho que muito, assim, aí perdeu essa coisa da rua, né? Então, eu morei bastante tempo, minha infância toda, adolescência, eu passei em Carapicuíba, na Coab 5, né? E da qual eu tenho muito. Eu acho que eu fui um menino de sorte nesse sentido, porque o prédio sempre muitas crianças, né? Então eu brincava muito com atividades corporais, taco, futebol, amarelinha, de pular corda. E aí eu acho que o que mais me motivava era esse brincar com o movimento, sabe? E aí fazendo essa conexão, até esse brincar com o volante do carro, né? Tá dentro desse movimento. E eu saía descendo as escadas do prédio, assim, e dava volta no prédio, brincando com esse carro. E aí, quando eu brincava de bicicleta, a gente brincava como se fosse itinerário de ônibus, sabe? Ônibus que ia para Osasco, para Pinheiros, que eram ônibus que saíam de lá de Carapicuíba, da Lapa. Aí, e aí parava, levava de carona. Você vai para onde? Aí, né? R$ 2, e vai lá, dava R$ 2. Então, eram brincadeiras seríssimas, assim, sabe? E gostosas, assim, prazerosas, né? Então, essa memória é muito legal. E aí, uma coisa assim também que me veio na lembrança, assim, foi que o meu pai, né? Meu pai sempre gostou de violão e de música, assim. Meu pai é fantástico, assim.
tenho uma admiração muito grande, porque ele foi uma das pessoas assim que me apoiou muito na música, assim, ele sempre me incentivou muito e sempre me estimulou com muitas músicas boas, assim, né? E até hoje ele vem me inspirando e mostrando coisas legais, assim, de música. E é muito bacana porque ele tinha um violão, que era um violão tonante, do qual eu comecei a aprender nele, né? Então, aí eu pegava aqueles tonante bem bojudo, assim, sabe? Então meu pai, ele tinha um violão, mas ele não tocava violão, mas ele acompanhava, ou seja, ele brincava, né? Assim, de acompanhar as músicas. E aí tinha uma banda de cover lá no meu prédio de rock e tal. E aí eu comecei a me aproximar, eu tinha 10 anos de idade, assim, comecei a aprender aquela né? Essa era a brincadeira, assim, do rock, e naquele momento, assim, o rock era muito presente ali, nossa, adorava acompanhar os ensaios, aí eu fui me aproximando, fui insistindo, era até chato, assim, sabe? Queria aprender alguma coisa naquele violão, né? Então é muito legal isso, o quanto que esse brincar tá no adulto, né? Meu pai adulto, tipo, acompanhando a música sem tocar nada e pra ele era divertido, sabe? Isso é muito, muito interessante, assim, essa relação do brincar na vida adulta que até hoje aparece, né? Às vezes de forma lúdica, às vezes de forma, né, mais séria, assim, né? Mais estruturada dentro da sociedade e tal. Mas isso era o que me motivava na infância, a brincar. Acho que estar com as outras crianças, sabe? E tinha muito movimento, então isso eu sempre fui muito agitado quando criança, assim. Sempre gostei muito de movimento, então a musicalidade eu acho que começou aí com essas brincadeiras, com certeza, assim. E aí depois, né, comecei a aprender a tocar o instrumento, aí também cantava e tocava na igreja, enfim, teve muitas fases assim desse brincar musical que até hoje eu estou nessa prática de sempre trazer esse brincar, né? O Fabrício que brinca, além da questão, né, que no trabalho a gente se entrega também para esse brincar, né? Mas também eu gosto mesmo de sair para dançar, né, de sair encontrar com os amigos e tocar, não saber o que vai tocar e pega o instrumento e começa a improvisar e tudo mais. Então, na musicoterapia, para mim, eu acho que a porta, no meu ver assim, é a porta de entrada, sabe, pro vínculo terapêutico. Eu acho que tudo começa no brincar. Para acontecer a sessão, para o desenvolvimento inicial de vínculo, eu acho que o brincar é o canal de conexão, sabe, com a criança. No caso, com a criança, que eu trabalho bastante com criança, né? Então, eu acho Eu acho que ele é um facilitador, né? Uhum. Brincar é um facilitador. Sim. E eu acho que eu acho que não só a gente, mas quando é prazeroso, a gente aprende com mais tranquilidade, né? É mais gostoso, né? Se tem cobrança, se a gente tá, né? Isso para criança fica mais trava, né? Eu acho que trava mesmo, assim, né? Eu tenho, por exemplo, pacientes que assim se desenvolvem muito mais quando, né, numa interação, uma interação direta com o brincar, sabe? Então, a partir disso se aprende muito, né? Tanto na questão motora como cognitiva. Então, acho que o brincar não está só nesse momento de vínculo, mas também durante o processo terapêutico, assim, ele entra realmente em muitos lugares, assim, né, no processo terapêutico da musicoterapia. Pô, demais acompanhar essas reflexões com vocês, né? Assim como vocês trouxeram com a pergunta do Gil, pensar em brincar, pensar em brincadeiras, assim, faz a gente viajar para muitos lugares, né? Eu também fui ouvindo vocês aqui, lembrando de algumas brincadeiras em comum. Eu lembro que quando eu era criança também, mais ou menos como você, Fabrício, tinha algumas brincadeiras sérias, assim, de, por exemplo, fingir que eu era caixa de mercado, sabe? E aí passar compra para as crianças, alimentar as pessoas também. Então, além de várias outras, né? O Gil também mencionou do taco, das brincadeiras de rua e tudo mais.
Então, nossa, bicicleta, vivia viajando, assim, achava que eu tava fazendo uns rally, e o máximo que eu tava fazendo era pegar uma estrada lamacenta, assim, perto de casa, sabe? E como isso também traz leveza, né? Como isso é divertido. Não só na infância, pensando também na nossa prática adulta, às vezes a gente pensar, se colocar nesse outro lugar, se colocar nessa disponibilidade, assim, para seja, sei lá, incorporar um determinado personagem, seja para imaginar uma situação específica, até como a gente estava ouvindo aqui também da questão do texto, né? Vamos pensar, sei lá, num quebra-gelo, num momento inicial ali, num evento que eu vou, um congresso, uma dinâmica que é proposta ali, que de repente vai fazer com que eu me relacione de uma forma diferente com a pessoa que está ali do meu lado, que eu estou vendo pela primeira vez, né? A gente, pensando no brincar, acho que não precisa necessariamente fechar, por mais que sejamos todos terapeutas aqui, né? Não necessariamente fechar só nesse contexto terapêutico, né? Pensando como vocês também estão trazendo em outros olhares, outras possibilidades. E Daniel, Diga. e dentro disso que você está falando, uma coisa que eu acho que é super importante, você falou, eu me recordei de outras coisas, o brincar, ele é sempre respeitoso. Sim. Por que isso vem na minha mente? Porque quando você falou do mundo adulto, se a gente for parar para pensar, o ato do brincar, hoje, pensando no que nós vivemos nesse período hoje, por exemplo, você tem a galera que conta as piadas, os stand-ups, né, que fazem piadas disso, piada daquilo, daquilo outro. Você pode ver que lotam os espaços, as pessoas adoram as piadas, né? Às vezes existem alguns conflitos que se aceitam uma coisa ou não. Mas no ato do brincar, que a gente aprende com as crianças, que a gente traz desde a nossa história, é muito forte isso. O brincar é um ato respeitoso. A brincadeira sempre respeita. Não existe falta de respeito dentro da brincadeira. Seja como o Fabrício falou, né? Quando você vai fazer um jogo, ali tem uma regra. E todos respeitam essa regra. Quando a gente jogava bola na rua, botava 2 chinelinhos de cada lado. Falou, ó, saiu, o cara que gritou saiu, a bola é dele. E ninguém, tá certo, vamos lá. E você não tinha um árbitro, um juiz para dizer, ó, se pode ou não pode. Todos entendiam, porque o brincar, ele é respeitoso, né? E eu vejo isso também dentro do setting, porque o setting, ele é um espaço respeitoso. Tanto o setting que nós estamos acostumados, o setting clínico de uma clínica, ou como um setting aberto de uma praça, de um parque, ou de uma ocupação, caso lá a gente com a reconstrução fizemos. Então, isso, só para pegar o que você falou, isso me veio forte aqui na mente também. Que o brincar é um ato respeitoso. Sim. E isso é muito legal mesmo, da gente refletir, né? De deixar claro e fresco assim na nossa mente. A partir do momento que não tem mais respeito, não tem mais brincadeira, né? Aí a gente já vai para outra coisa. E eu quero até, antes da gente ir pro próximo tópico, né, a próxima pergunta aqui, fazer um outro convite para vocês, né? A gente comentou no início dessa nossa temporada de um projeto, de um desejo que a gente tinha, né, que a gente tem de trazer inclusive mais música, de trazer mais participação aqui para o nosso podcast, e eu gostaria de inaugurar aqui com vocês o nosso momento de escuta, né? Gostaria de saber se Fabrício, Fabiano, quem se sentir à vontade, né, nesse momento, se vocês gostariam de apresentar alguma música aqui pra gente, alguma proposta aqui. Dentro dessa conversa toda de recordar canções da infância, eu me lembrei de uma, que é uma música de um compositor que todos aqui conhecem, um cara chamado Renato Teixeira, né? Tem tantas músicas famosas aí, Romaria, aquela do Carga Pesada, aquela coisa toda, mas tem uma canção dele que saiu num disco que eu tinha, de um grupo chamado Clube da Criança. Você vê que eu sou jovem, hein? Ó, sou novinho em folha. Clube da Criança. Sou novinho. E ali, olha só que curioso, era um disco, né? E tinha vários artistas que cantavam ali. E tinha uma música do Renato Teixeira que era cantada pelo Sérgio Reis. E a música era a Cantiga do Sapo. Eu adorava aquela música porque ela pedia alguns movimentos. Era mais ou menos assim, ó.
Bate palma pra dentro, bate palma pra fora, que amanhã bem cedinho todo mundo vai embora. Bate palma pra dentro, bate palma pra fora, que amanhã bem cedinho todo mundo vai embora. Encontrei o sapo na beira do rio, estava sem camisa, tremendo de frio. Bate palma pra dentro, bate palma pra fora, e amanhã bem cedinho todo mundo vai embora. E eu ficava nessa brincadeira de bater palma pra dentro, bater palma pra fora. E como é que eu fazia? Se a palma era, como é que é uma palma pra dentro, como é que é uma palma pra fora? E eu ficava nessa, como é que eu faço? E a música é nessa brincadeira aí. E eu me recordei dela, faz parte do meu histórico sonoro, essa Cantiga do Sapo, do Renato Teixeira. Maravilha, muito obrigado por compartilhar. Pô, muito gostosinha essa música mesmo, né? Bem divertida, bem brincante, assim. Muito. E aí eu fiz trouxe pro ukulele o ritmo, né? Uhum. Porque o ukulele também tem essa coisa, algumas canções quando você traz para ele, como ele significa pulga, saltitante, né? Dá vontade de dar uma balançadinha, né? As músicas ficam bem gostosas com ele. Sim, sim, isso é verdade. É, Fabrício, já já eu te convido também para compartilhar uma música aqui com a gente, tudo bem? Mas quero já deixar um recado aqui também para você que está nos ouvindo, fazer na verdade esse convite, né, de compartilhar um pouquinho com a gente, seja o seu próprio histórico sonoro, seja uma música que de repente te tocou, que você lembrou ao ouvir de algum episódio ali, né, alguma música autoral sua que vocês queiram compartilhar, até utilizar um pouco desse canal aqui também como divulgação do trabalho de vocês. Deixo aberto aqui esse canal, deixo aberto esse espaço, né? Estamos aqui com esse quadro de momento de escuta justamente para a gente poder trocar experiências, trocar um pouco de vivências, de históricos que a gente tem, né? Compartilhar, porque a música tem muito, não só esse poder, como essa característica de juntar, de unir e de trazer conexões e expressões diversas, tá? Se você quer mandar o seu som pra gente, pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, né? Vocês encontram como através do podcast ou pelo nosso e-mail, né? Através do podcast @gmail.com. Lembrando, através escrito com a letra Z no final e não com S, certo? E continuando aqui a nossa conversa, né? Como a gente estava num papo muito bom sobre toda essa questão da conexão dessas lembranças, né, das brincadeiras que a gente tem, a conexão disso com a prática musicoterapêutica e tudo mais, eu queria perguntar para vocês quais são ou quais seriam as principais ferramentas assim que vocês consideram necessárias para a gente desenvolver brincadeiras nas interações, né? Seja trazer algo já conhecido, enfim, experiência, alguma característica pessoal, enfim. Que tipo de ferramentas, que tipo de elementos vocês consideram assim necessários, importantes para que a gente possa desenvolver, sustentar enfim, explorar brincadeiras nas interações que a gente tem? Eu penso que o primeiro passo que eu considero uma ferramenta é reconhecer que eu sou um ser brincante, né? Reconhecer que eu sou um ser brincante, que eu gosto de brincar e o brincar faz parte de mim, né? E isso, como ferramenta dentro do set, ele é fundamental, pelo menos para mim, porque aí isso é uma porta para a criatividade, para observar aquilo que o meu paciente está trazendo, que ele demonstra querer fazer parte desse universo do brincar. Eu trago comigo também, quando eu reconheço que eu sou um ser brincante, estou num repertório de canções que levam que fazem com que o outro tenha o desejo de fazer parte dessa brincadeira. Elementos como alguns brinquedos reais mesmo, que podem estar dentro de um set, que ele vai estimular a criança a, de repente, a imitar o som de um carro, o som de uma buzina, alguém batendo na porta, o chiado de alguma coisa fritando, ou o voo do pássaro, né? Fantoches, contação de história, né? Mas uma das ferramentas que mais mexe comigo e me faz seguir é isso, reconhecer que eu sou um ser brincante, né? Que aí
Eu reconhecendo que eu sou um ser brincante, a coisa flui naturalmente. Nossa, é muito legal, Fabiano, porque isso que você falou desse reconhecimento, né, do ser brincante, né, que tá ali no jogo, que tá na presença, né, para acontecer essa relação do brincar, né, é esse reconhecimento mesmo. Acho que é uma porta de entrada, assim. Acho que a primeira coisa, né, enquanto lugar, assim, de atuação com o brincar, né, a gente somos brincantes realmente quando a gente tá quando tá com a outra criança, porque muitas vezes também a gente às vezes propõe uma brincadeira que às vezes não aconteceu, né? Não acontece. De repente pode não acontecer aquilo que você propôs. E aí, claro, vem reflexão, mas por que não aconteceu, né? E tal. E depois da prática que ali não aconteceu, tem outra brincadeira. E a gente vai se reinventando a partir desse brincar. E esse brincar acontece porque tem um outro, né? Também, de certa forma, né? E esse outro tem o corpo por si só, que já é esse brinquedo, né? Digamos assim, né? Que vai estar também nesse jogo. Às vezes pode aceitar, né, o jogo, às vezes não aceita. E aí quando não aceita o jogo, né, aí me vem sempre uma reflexão de o quanto que, né, a minha interferência nesse lugar de, nossa, tipo, ok, não deu certo, eu preparei aquele brincar ou não, mas quando isso acontece, eu sempre fico pensando que o mais importante para mim é quando a criança traz esse brincar do qual eu mergulho junto com ela, sabe? Às vezes pode acontecer de você querer, né? E eu acho que o adulto tem muito isso, de às vezes querer trazer a criança para a realidade dele, em vez de primeiro chegar na realidade brincante daquele ser ali que está se manifestando, né? Que está expressando o seu brincar. E aí, a partir desse brincar trazido pelo outro, né? Vou chamar assim, o outro, que aí pode acontecer. E aí tudo pode acontecer a partir disso. De repente, você traz depois um jogo, né? Ou cria um jogo na hora, porque isso constantemente a gente lida com situações assim, né? No set terapêutico, da gente criar o jogo ali naquele momento, após ter, né, saído de um fluxo desse brincar. Então, acho que tem dinâmicas muito interessantes assim que acontecem no setting que é muito legal de observar. Eu acho que é isso, o corpo, sabe? O corpo é a principal ferramenta, assim, porque às vezes não tem instrumento, mas também quando tem instrumento é muito legal, porque também acho que o instrumento é um próprio brinquedo. Muitas crianças veem o instrumento como brinquedo e se usa do lúdico. Às vezes, sei lá, tá lá, né, o braço do violão vira uma estrada de carrinho, sabe? Uma baqueta vira uma árvore. E isso é mágico, né? Assim, né? Entrar nesse universo e a gente ressignificar e criar. Eu acho que o brincar possibilita se criar, sabe? Também, a criatividade. Então, para mim, acho que é fundamental mesmo. Acho que esse lugar do reconhecimento, estou contigo, Fabiano, muito legal, sim, acho que é isso. Porque a partir desse reconhecimento, o brincar, dentro desse lugar respeitoso que você falou também, aí tudo pode acontecer, né? Acho que disso que você falou que os instrumentos se tornam coisas diferentes, eu vejo muito aqui, né, nisso que você falou, aqui as crianças têm muito aquele trenzinho, Thomas, que é um desenho animado, né? Eles fazem o teclado virar um trilho do trem. Eu acho isso mó barato, né? Porque você fala, caramba, olha como eles são, mega criativo. Eu não tenho um trilho de verdade, mas eu tenho esse teclado aqui, ele vai virar, essa baqueta vira não sei o quê. E eu me vejo muito nisso quando eu era criança, que eu fazia, às vezes, de uma almofada uma montanha, o carrinho passar, né? Então, dentro disso que você falou, é fato, é muito real. Escutar vocês falarem, gente, não tem como. Eu tenho duas crianças aqui em casa. Hoje chovendo aqui em São Paulo. Você que não é de São Paulo está nos acompanhando. São Paulo está chovendo o dia inteiro.
criançada acordou e falou: Ah, hoje eu não tô afim de ir pra escola, papai. E aí, hoje eu tô no home aqui em casa, né? Aí quando eu desço, a criançada com um monte de brinquedo no meio da sala, pai, vamos brincar, pai. E aí já tinha um estacionamento de carro, já tinha ali umas almofadas que vira uma bateria, né? E me remeteu muito ao início da pandemia, né? O início da pandemia foi isso, né? Nós não podíamos sair, né? Ou então sair tinha que, enfim, toda uma série de cuidados. E eu lembro que a sala da minha casa virou campo de futebol, virou um estúdio musical onde a criançada estava ali tocando, enfim, tô tocando bateria com as almofadas. As paredes da sala virou galeria de arte, né, com desenho das crianças, para trazer um pouco disso, né, que vocês trouxeram. O quanto é importante a gente se reconhecer brincante e a importância de reconhecer o outro, né? Porque no meio disso tem aquilo que vai ser criado, né? Aquilo que emerge, né? A partir desta brincadeira, né? Achei bonito a forma como vocês trouxeram, né? Poética até, né? A forma como vocês trouxeram. E aí me remeteu aqui, né? A minha casa, o meu lar. E eu gostaria de perguntar para vocês, como que as brincadeiras, né? Elas podem auxiliar no processo terapêutico? Eu sei que vocês já trouxeram um pouquinho na fala de vocês, mas do ponto de vista de vocês, como que elas podem auxiliar nesse processo terapêutico? Com as crianças, os adultos. Eu aqui, nesse universo, com as crianças que eu atendo, para algumas o universo do faz de conta, às vezes fica um pouco difícil para eles, né? Essa coisa que, olha, isso não existe, isso é uma história, é um faz de conta. E quando a gente leva o brincar para dentro do set e começa a tornar real esse faz de conta e a criança percebe que isso é um faz de conta, mas que está acontecendo ali na sua frente, isso tem ajudado muito. Eu vou dar um exemplo meu desta semana. Uma das atividades que eu faço, né, na correria da vida aí, é um projeto com Operação Conta-Gotas. São os famosos palhaços, né, de hospital. Então, esse dia tinha um atendimento e a criança tem um pouco de... Ela está num processo de entender esse universo faz de conta, né? E eu falei, o meu palhaço, ele tem um nome, é o Capim. Eu falei, hoje o Capim vai trabalhar, o Fabiano não quer trabalhar, o Fabiano tá preguiçoso. E aí o Capim veio ao trabalho, então, é o nariz, é um óculos. E foi engraçado porque na hora que a criança viu o Capim, ela regalou o olho, ela ficou olhando, ela falou, tipo, ué, cadê o Fabiano? E aí eu comecei, né? O Fabiano é muito preguiçoso, como é que pode ser preguiçoso? Ele abriu um portal, eu estava na minha casa, eu estava no meu circo, e aí vou fazendo toda uma contação de história. Aí essa criança saiu dentro do set, porque eu também deixo essa liberdade, ela entra e sai do set, anda pelo espaço, e foi até o banheiro procurar o Fabiano, porque o palhaço falou que trocou, ela viu que eu fui no banheiro e voltei, só que eu voltei palhaço. E ali ela viu o nariz, ela entendia que era de fato um outro ser. E ali a sessão aconteceu, tudo. Aí no final, cantamos várias canções, tava com o kazoo, e aí o kazoo também é um instrumento super gostoso para brincar, e ela brincou também. E no final, ela se despediu do palhaço, né? E mandou um beijo pro Fabiano. E falou que na outra sessão que era pro Capim voltar, não era pro Fabiano voltar. Eu falei, tá vendo? Aí você deu trabalho pro Capim, o Fabiano é muito preguiçoso, gostou mais do palhaço. E aí, isso é o mais legal da criança, dentro do ato do brincar, da fantasia, quando você descobre as gargalhadas, essa sonoridade tão gostosa, né? E essa criança riu, ela riu. E ali nesse universo do faz de conta, depois ela foi, quando o pai veio buscar, ela contou que conheceu um palhaço, e o palhaço era do sei o quê, e o palhaço fazia palhaçada, e ela agora quer conhecer o circo onde o palhaço mora, e quer saber por que o circo é colorido. Então, com todos esses movimentos brincantes do set, do faz de conta, da contação de história, de apresentar um som novo, que nem vocês falaram, né? De perceber esse outro lado, essas brincadeiras que surgem de dentro da criança, essas sonoridades, ajuda muito mesmo, ajuda de fato. O brincar é uma preparação para o futuro. E eu costumo pensar que quando eles estão conosco nos sets da vida, são 40 minutos, 50 minutos,
mas o restante do dia eles vivem um outro ambiente, né? Um outro espaço, com outras dificuldades, enfim. Então, aquele momento que está conosco ali, vivendo a musicoterapia, vivendo esse movimento brincante, é também um momento onde ela descarrega energia, onde ela se percebe melhor, ela percebe que aquilo ali é para ela, que não existe uma disputa com outros espaços, uma disputa com quem vai sentar no banco do ônibus ou do trem, se o farol está vermelho ou está verde, não. O certinho é dela. Ali surge do nada um palhaço maluco, falando com um outro tipo de voz, reclamando que o Fabiano é preguiçoso, né? E aí vai. Eu trabalho bastante com desenvolvimento de habilidades, né, de imitação motora, de contato visual, de atenção compartilhada, né, a partir desse estímulo cognitivo, né, e também de motricidade, né. Então, assim, eu acho que graças ao brincar que é possível, né, estimular e aí ter a resposta né, dessa criança, né, em relação a esses objetivos terapêuticos, assim. Então, acho que o brincar acho que é fundamental, assim. Por exemplo, você pega uma canção, cria uma canção que você faz gestos com as mãos, que você movimenta o corpo, de girar, de pular, né? Olha o quanto de habilidades que em uma prática, né, dessa a gente desenvolve, tanto com crianças, né, que estão dentro do transtorno do espectro autista, ou, enfim, ou até do desenvolvimento, assim, né, neurotípico, né? Olha o quanto, né? A gente ali tem, muitas vezes, ali surge segmentos de instrução, imitação motora, e é tudo a partir do brincar, sabe? Da relação desse brincar ali. Então, esse brincar, ele se torna muito potente para desenvolvimento de habilidades, né? E que é algo que a gente, no setting musicoterapêutico, a gente está desenvolvendo, né? Com a criança. Então, eu acho que não foge muito, sabe, da relação de desenvolvimento, né, típico. É a criança, né? A criança se desenvolve a partir desse brincar. Então, se a gente utiliza desse brincar, que também é adaptado para cada criança, né? Enfim, para cada... Eu atendo bastante individual, né? Então, atendimento individual. Então, as brincadeiras, as canções, e a gente usa de muitos recursos para poder alcançar esses objetivos, né, terapêuticos, né? Então, se eu pego um instrumento, assim, né, um cachixi, e começo a estimular, né, esse movimento com as mãos, ou de tocar com a baqueta, né, de trabalhar a lateralidade, né? E aí eu me lembrei até de uma canção, eu não sei se seria o momento de compartilhar agora, mas de repente posso compartilhar um pouco mais pra frente. Fica à vontade, a gente pode antecipar. Mas que tem... Desculpa, vai lá. Tem esse estímulo, por exemplo, das onomatopeias, né, que a gente trabalha bastante em setting, né, assim, que também vai muito do uso da nossa criatividade, né, e para poder fazer essa imitação do som, né, se equivaler ao que seria o som do instrumento, fazer isso com a voz, né. Então, esses objetivos, né, também trabalhado em equipe multidisciplinar com fono, né, acho que eu acho muito potente, assim, e é uma das parcerias que eu tenho muito forte no meu trabalho, assim, como musicoterapeuta, né, com as fonos. Então, assim, tem uma canção que é até um histórico sonoro antigo, sabe, que meu cunhado me ajudou a trazer na lembrança novamente, falou, uau, nossa, e acho que dos tempos que eu, né, frequentava, né, ali a catequese, né, eu fazia teatro na igreja e tal. E isso é muito legal, que é assim, mas eu vou precisar da participação de vocês. Pode ser? Claro. Talvez vocês reconheçam ou não, mas vocês que estão ouvindo também, né, estão participando aí do podcast, que é assim. O Fabiano vinha pela estrada tocando violão, blém, 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 blém. O Gildásio o acompanhava tocando seu tambor.
blém, blém, blém. Tum, 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 tum. Blém, 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 blém. Tum, 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 tum. Daniel vinha pela estrada tocando a sanfona, fom, 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 fom. E o Judásio o acompanhava tocando a flauta. Pororó, pom, pom. Fom, 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 fom. Blém, 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 blém. Muito bom. Pô, que legal, que legal. Muito bacana essa música, assim, até essa estimulação toda, né, de interação, atenção sustentada, imitação, enfim. Eu fiquei imaginando isso numa sessão com os instrumentos também, né, utilizar, às vezes, dessa representação vocal, mas junto com o instrumento, né, lembrei muito de uma canção que eu costumo também cantar bastante nesse estilo, que é da Loja do Mestre André, né, que também estimula bem isso tudo. Daniel, Sim, pode falar. eu me lembrei de uma outra coisa dentro da pergunta e dentro do que o Fabrício trouxe. E muitas crianças acabam, em alguns momentos, levando seus próprios brinquedos para o set. Sim. Né? E às vezes isso é uma porta também para compor uma canção própria para aqueles brinquedos que são importantes para aquela criança, né? E funciona dentro daquela pergunta que vocês trouxeram, né? Eu tive a experiência de uma criança, né, que levava uns bichinhos e desses bichinhos surgiu uma canção que era um passeio de ônibus, que eu uso essa canção até hoje, que aí tem essa resposta depois do Bibi, Fonfon. Então, isso me veio na memória agora aqui, para completar aí esse bate-papo dessa pergunta que vocês trouxeram. Ah, legal. Isso até linka bem com uma pergunta que eu já estava meio engatilhado aqui para fazer, né, com relação a essa utilização, essas estruturas que a gente propõe, que a gente utiliza nas nossas sessões, né, que está relacionado, digamos que a esse preparo. O Fabrício mesmo comentou de às vezes eu pensar numa atividade, organizar uma determinada brincadeira e aí aquela brincadeira não dá muito certo, para onde eu vou, o que eu faço, né? Então, quando a gente pensa no brincar, não só para nós adultos, mas para muitas crianças, lógico que isso vai se tornando mais, digamos, diretivo conforme a idade vai avançando, né? É muito uma impressão que eu tenho. Mas a impressão de que esse brincar, ou quando a gente fala de brincar, vai ter alguma estrutura específica. A gente vai ter, por exemplo, um tema específico, a gente já vai ter as regras específicas, vai ter um jogo ali que a gente precisa pegar para poder jogar, né? E tem até uma coisa que não estava nem muito no roteiro aqui, mas uma reflexão que me veio agora, eu acho que também seria legal da gente conversar um pouquinho, é a diferença entre brincar e jogar, né? Que eu acho que existe uma sutil diferença ali com relação até mesmo à questão das regras, dos papéis que são cumpridos e tudo mais. Então, juntando isso, né, essa reflexão sobre a diferença entre brincar e jogar e esse preparo, né, que a gente até já conversou um pouco sobre as ferramentas e tudo mais, eu queria propor a reflexão assim sobre o quão necessário é, né, o quanto de preparo prévio, de estrutura dessa brincadeira, de elementos disponíveis ali a gente precisa ter para propor essa vivência, né, para propor uma brincadeira de qualidade, né, dentro de uma interação lúdica em diversos contextos. Então, se vocês puderem até ajudar nessa reflexão um pouco. Eu acho que é muito importante, assim, eu acho que conhecendo bem,
né, o paciente, conhecendo bem a criança, pensar nas adaptações que a criança vai conseguir realizar, né? Eu acho que até tem um cuidado assim de propor jogos, né, e atividades e brincadeiras lúdicas assim que estejam mais próximo do alcance, sabe? Não que, claro, porque dentro do brincar, dentro do jogo tem um fundo, né, terapêutico, né, de desenvolvimento de habilidades. Mas eu tenho, pelo menos assim, eu tenho cuidado de não propor jogos e brincadeiras que a criança não consiga realizar nem parcialmente, sabe? Porque, de certa forma, tem essa frustração, né? E como é o brincar, né? Eu acho que o brincar, ele tem os desafios, claro, né? Que a gente também, né, propõe os desafios. Só que eu acho tão importante pensar nisso, assim, porque você pode desmotivar, né, uma criança, assim, né? Então, assim, que não é a intenção, né, que a gente tem ali com a criança. A gente quer motivar sempre mais. Então, a motivação ela tem que ser a partir de um brincar que a criança já, né, tem aquilo facilmente, né, que ela realmente se engaja, ou porque ela gosta, ou porque ela consegue realizar. E aí, após né, esse momento, você vai colocando os pequenos desafios para ir acontecendo, né? Eu acho que isso, planejar tem essa qualidade, sabe? Esse cuidado, né? De você realizar esse, esse atendimento visando isso. Só que muitas vezes ocorre também do jogo ir ocorrendo durante essa interação, né? Que também é muito legal. Eu acho que esses dois caminhos, eu acho que na musicoterapia, pelo menos, possibilita muito, assim, eu acho que acontece muito, é recorrente, né? Esse lugar do estruturado, esse lugar de certa forma, improvisado, mas tem um lugar improvisado dentro de um repertório que a gente tem também, né? Que ali esse improvisado vai a partir do que surge também dentro dessa relação, né, terapêutica. Então, eu acho fundamental, mas também eu gosto E você falou uma coisa muito legal, Daniel, essa provocação no lugar do brincar e do jogo, né? Que é interessante. Para mim, o jogo ele está sempre associado a uma relação, sabe? A uma relação com o outro, né? E os acordos, inclusive, eles podem acontecer com uma consigna minha ou pode não acontecer com uma consigna. De repente eu simplesmente começo a brincar e aí, né, a criança às vezes leva um tempo para ela entender que de repente, por exemplo, caiu, tô jogando bola com ela, eu jogo a bola para ela e aí ela de repente deixa cair, né? Ou no caso eu deixo cair, eu começo a brincadeira, então se a bola caiu, eu dou um pulinho, por exemplo, eu pulo ou bato palma. É um jogo que, por exemplo, um exemplo que eu posso estabelecer sem falar, quando a bola cair, você tem que bater palma, por exemplo, né? Ou girar, ou qualquer, enfim. E aí isso também pode variar. Então, eu acho legal quando também tem esse jogo que também não é dado de cara, mas deixar a criança entender o jogo a partir da própria relação, assim. Do próprio, né, o exemplo, por exemplo, que a Alice também trabalha a imitação, né, porque é isso, o brincar e o jogo exige uma coisa que é a presença, né, é a atenção naquilo que está acontecendo, e aí você também está estimulando fatores aí cognitivos importantes, né, de desenvolvimento. Né? E uma coisa que eu acho importante nisso, pelo menos nos lugares que eu passo, onde eu vou trilhando, eu sempre trago essa sugestão para o espaço, que o espaço tenha, né, uma brinquedoteca, né, que ela estruture um espaço onde não só eu como musicoterapeuta, mas como eu atuo muito com os outros colegas, com a fono, com a físio, possam utilizar e ter ferramentas dentro desse espaço para utilizar em suas sessões, porque o brincar torna a terapia algo mais leve, né? Seja no quando você vai atender junto com uma
uma fisioterapeuta que tem alguns exercícios que para algumas crianças é um pouco mais difícil, um pouco mais custoso, porque sente um pouco mais de dor, e de repente você aparece com um tambor, uma baquetinha, segura a mão, ela começa a descarregar aquele negócio ali, começa aquele pá, ela vem aquela concentração que passa para o tambor. Então, acho que deixar esses ambientes já preparados, montados, com diversos tipos de brinquedos sonoros, algo que ele saiba que ali já existe para a chegada dele, e ter essa criatividade do brincar, né? O improviso, né, como o Fabrício falou, que eu vejo muito dentro da técnica, e até mesmo dentro quando a gente pensa no improviso musical, no jazz ou no blues, né? Que algumas pessoas às vezes se confundem, né? Acha que o improviso você faz de qualquer jeito e não sabe o que está acontecendo. Mas justamente ao contrário. Você só improvisa dentro da música ou dentro do set porque você conhece, você sabe como é que é a criança que está contigo, você sabe se você oferecer algo que vai frustrar, e ali não é o momento de frustrar, a brincadeira é algo para ser leve. Qual o tipo de jogo que eu vou trazer para esse ambiente, onde, de fato, às vezes precisa trabalhar uma perda ou um ganho, né? Tem crianças que têm uma dificuldade em aceitar o não, a derrota, o fracasso, e às vezes o jogo ele vem para te mostrar isso, os limites de uma situação, e às vezes tem o brincar que ele é mais livre, que ele deixa a coisa acontecer, um brincar de contar história, um brincar de rabiscar alguma coisa na parede ou no papel, né? Então, que nem o Fabrício falou, né? Ter esse conhecimento do que é possível oferecer e perceber o que sai da criança que você tem. Aqui a gente tem falado muito de criança, mas também quando a gente vai em uma casa de repouso, né? Onde o brincar de uma pessoa na casa de repouso é contar uma história, é recordar uma história vivida, e ela conta com tanto entusiasmo, e no final ela dá aquela risada, e ela espera que você dê essa risada junto com ela, e que recorda uma canção, ou uma batucada, enfim, né? Eu acho que trilha um pouco isso também, né? É isso aí, gente. Muito bacana escutar vocês falarem, né, as contribuições que vocês trouxeram aqui conosco, né? A gente está caminhando quase para o final. Ainda não chegamos no final do Já, nosso mas, episódio, ainda mas a não. gente nem começou a bater o papo direito ainda, pô. Mas eu fiquei pensando aqui, Fabiano e Fabrício, eu fiquei pensando em quem está do outro lado nos escutando, né? Também, nós estamos fazendo provocações aqui, mas você que está do outro lado também, né? Talvez o convite hoje é para que você também possa mergulhar nas suas brincadeiras da infância, né? Ou então, talvez, qual brincadeira que faz muito tempo que você não brinca, né? E aí tem aquela outra também, você já parou para brincar com uma criança hoje? Ou já parou para brincar com a sua criança interior hoje, né? Para que a gente possa interagir com você, que é aqueles, né, aquelas que sempre nos acompanham aqui, né, com a sua audiência. Então é um prazer também. Então, deixar aqui esse convite para você também. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que vocês pudessem compartilhar um perrengue aí que vocês passaram na trajetória de vocês, Eita, na vários. trajetória profissional. A gente sempre traz essa pergunta, porque o perrengue também ele humaniza, né, também, né? De alguma forma humaniza a gente depois que passa, é claro, né? Sim. Eu vou lembrar, acho que dos mais recentes, assim, né? Mas, por exemplo, uma criança se desorganizou por conta do ruído, né? De gritadeira que tinha, assim, rolando fora do ambiente. E, e aquilo, enfim, é realmente uma questão, assim, que eu acho que desorganiza, né? O ruído realmente desorganiza qualquer pessoa, né? Assim, realmente muito forte. Aquilo, né, deixa a gente ali querendo, não tem como dar foco em outra coisa, né? Qualquer coisa que você esteja fazendo aquilo virou foco, porque não tem como, né? Então a criança se desorganizou, aí tentei algumas estratégias assim, aí continuou. Aí, né, chorou, e aí não queria sair da sala, né? Porque aquele ambiente se tornou aversivo, né? Então o que eu
o que eu pensei, foi, não, vou, né, tirar a criança desse ambiente, porque é esse ambiente que, né, do qual esse som tá ruidoso, que tá fazendo com que ela se desorganize e a gente não consiga, né, iniciar as atividades, né, e o brincar, né? Então, aí ela não queria sair. Aí tentei pela segunda vez, aí eu falo, ela veio, né, saiu, ela segurou na minha mão, a gente saiu. E aí, antes disso, eu tinha chamado a minha coordenadora, porque eu tinha tentado algumas estratégias e não deu certo. Eu falei assim, nossa, eu preciso de ajuda mesmo, né? Assim, Ô, porque Fabrício, a criança não quer sair. desculpa te Oi. cortar rapidinho. Eu só vou pedir pra você trazer seu microfone um pouquinho pra frente, que ele tá Ah, ralando ok. no violão, tá Ah, dando desculpa. bastante ruído. Ah, obrigado por avisar. Não, imagina. Vou deixar aqui, Beleza, vai lá. mais segurando aqui. Pode continuar. Então, tá. Então eu tinha avisado minha coordenadora antes, né? Porque as estratégias que eu tentei não deu certo, tal. E nesses momentos, né, que eu vou até comentar algo assim por cima, porque muitas vezes as pessoas acabam tendo, elas acabam achando, né, às vezes, né, por falta de repente de prática, né, com a questão da música, mas achando que às vezes a música ela vai tranquilizar, ela vai fazer mágica, né? Assim, né, sei lá, a criança tá, né, chorando, aí você vai lá e canta, ou a criança qualquer coisa que desagrade a criança, aí a gente vai lá e canta. E aí associar isso, né, pode ser muitas vezes, principalmente acho que na primeira infância, assim, né, pode ser muito, não só a primeira, acho que a segunda infância também, mas pode ser muito aversivo, né? Pode se tornar aversivo aquele estímulo, assim, né? Então, só uma aspas assim, né? Porque naquele momento não tem o que se fazer, a não ser, né, sair daquele ambiente aversivo. E aí no caminho encontrei a coordenadora, aí ela falou assim, ó, aí expliquei pra ela, né, o som tá muito alto, tá muito ruidoso e tal. E aí ela falou assim, você pode atender na sala, na outra sala, né? Enfim, aí eu fui nessa sala de atendimento, e aí na hora eu pensei, meu Deus, tipo, né, não tem instrumentos lá naquela sala, né? E o que vai ter lá que eu possa utilizar? E já fiquei assim, né? Porque. E aí foi tudo muito rápido que também eu acabei não escolhendo de pega os instrumentos para mim e tal. Só que porque eu estava concentrado com, né, ali, focado com a criança, né? Conduzindo ela para esse outro ambiente. Aí chegando lá é assim, é um perrengue com um final bom, sabe? Com um final. Então esse foi o perrengue, porque assim, foi um tempo isso aconteceu, né? Assim, de poder chorar e depois, né? Enfim, ele começou a pedir pela mãe e tudo mais, e chorar, né? E tudo mais. Então, nesse momento, eu pedi ajuda, consegui ajuda e conduzir a criança. E aí não tinha instrumento. Falei, nossa, pronto, né? E às vezes a gente, como musicoterapeuta, e agora, né? Meu Deus do céu, não tem instrumento musical. E aí chegando lá tinha uns bambolês. Então, a partir do estímulo sonoro musical, com as canções do histórico sonoro dessa criança, eu fui desenvolvendo ali, improvisando jogos com esse bambolê, né? E aí no final a criança ela se engajou nesse brincar com movimento, com bambolê, com dança, com pular, com colocar o bambolê por cima, depois, né, acertar o bambolê para poder cair, né, certo, assim, né, por cima e depois colocar, distribuir os bambolês, enfim. Aí aconteceu vários jogos assim, né, ali, né, improvisados, que aí a criança ficou ok, enfim, ela já tinha até, né, tinha diminuído por conta de sair do momento do ambiente aversivo, né? E aí depois, ao longo, claro, não foi mágica, foi acho que um processo para a criança se desorganizando, porque ela ainda estava assim, né, se autorregulando, assim. E aí foi muito legal, porque ela foi para outra terapia bem, bem, né? Assim, eu tinha passado esse momento de crise, então foi uma história aí com um perrengue com um final feliz. Rapaz, um perrengue. Eu já passamos alguns, né? Mas tem um que é muito forte, forte, modo de dizer assim, mas uma experiência muito rica. Porque quando a gente está lá na faculdade, você vive atendendo dentro daquela clínica, tudo bonitinho, organizadinho, seguro, né? Bonitinho.
E juntamente com a Elizabeth, com outras musicoterapeutas, a Elizabeth Connolly, a Gabriela Chimen, a outra Gabi, a Luana Silva, né, a Gabriela Geller, nós fizemos, né, o coletivo Reconstrução, onde a gente foi fazer o trabalho de musicoterapia com crianças dentro de uma ocupação, que é a Douglas Rodrigues. O primeiro encontro, galera, vou dizer, viu? Olha, foi aquela loucura total, festa, adrenalina lá em cima, foi uma tarde inteira, voltei sem voz, e a gente falou, não, a gente tem que voltar e tem que fazer, e etc e tal. Aí a gente voltou, a gente estruturou todo um projeto, e qual foi a dureza Porque eram muitas crianças, mas que o histórico sonoro daquelas crianças não batiam com a sonoridade que nós havíamos pensado para elas. E aí ali foi uma coisa que teve que perceber no ato como transformar aquilo, né? Porque às vezes tem isso também, né? Quando a gente não conhece ou não se aprofunda primeiro para conhecer o histórico sonoro daquela comunidade ou daquelas crianças, você acha que toda que criança gosta de patati patatá, gosta de balão mágico, turminha não sei de quem, mundo bita, tri, etc e tal, e às vezes aquela criança nunca nem ouviu, não faz nem ideia. E a sonoridade dela é o samba que a família escuta em casa, ou é o funk, ou é um sertanejo. E ali foi um susto que nós tomamos e tivemos que aprender com essa lição. E dentro do projeto que nós trabalhamos, era céu aberto, não era um espaço fechado. Então, você começava as atividades musicoterapêuticas, tinha alguém martelando lá, poc, 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 poc. Tinha uma igreja do lado que estava acontecendo um culto, e do lado da igreja tinha um bar com uma caixa de alto-falante gigante acontecendo, um som. Então, isso foi um grande aprendizado, foi um perrengue de aprendizado, vamos assim dizer, que me ajuda até hoje a me virar dentro de um set mais fechado, né? Embora eu adore fazer atividades nas praças, nos parques, né? Eu acho que a musicoterapia, o ato do brincar, ele acontece em todos esses espaços, né? Mas foi uma lição, dentro dessa pergunta que vocês fizeram, essa vivência com a reconstrução na musicoterapia social, vamos dizer, né? Foi você chegar a acreditar que aquele grupo teria uma sonoridade, né? Por você ver, são crianças, tem, né? Não, chegou lá, a sonoridade era completamente diferente. Pô, incrível essa experiência, ambas as experiências, né? Eu acho que, especialmente para nós musicoterapeutas, quem nunca passou por alguma situação de estar num espaço, de ter algum ruído, de ter algum elemento presente ali que está mais atrapalhando do que nos ajudando, né? E a gente tem que se virar ali para encontrar alguma alternativa, encontrar alguma saída para organizar aquela pessoa, para organizar a atividade, para desenvolver os objetivos que a gente tem, né? Seja uma pessoa típica ou não. E você comentou, Fabiano, da questão do histórico sonoro, né? E me veio assim na mente como às vezes é difícil, né, da gente conseguir esse histórico sonoro de uma forma mais concreta, eu não digo nem completa, mas de uma forma concreta, né? Que você falou da faculdade, um ambiente ali ideal, tudo seguro, tudo mais. Até mesmo essas questões dos protocolos, né? Na faculdade a gente olha e fala, não, você tem a ficha musicoterapêutica ali, você vai pegar as informações, a partir daquela ficha você vai desenvolver o seu processo. Aí você começa a atender algumas crianças, que aí você chega nos pais e fala, tá, mas como que é o histórico sonoro dessa pessoa? Que tipo de músicas que essa criança gosta? Como que é o ambiente sonoro de casa? Ou que tipo de música que vocês costumam ouvir com essa criança? E aí os pais simplesmente viram e respondem, não sei. Ou, gosta de músicas infantis, tipo isso ou aquilo. E aí na hora que você vai atender, aí você cai nesse mesmo lugar. Fala que gosta de música infantil, mas pô, a criança se empolga muito mais quando eu tô ali tocando um Bezerra da Silva, quando eu coloco um Luiz Gonzaga, por exemplo, sabe? Às vezes nem é por conta do Bezerra da Silva ou por conta do Luiz Gonzaga, né? Um Adoniran. Às vezes é por conta
de uma novela infantil que essa criança assiste, ou por conta de uma novela que a mãe assiste, e aí pegou ali. Então são coisas que são bem interessantes da gente refletir, né? Tem um ponto que eu acho importante de comentar. Se vocês, eu quero até abrir o espaço também, caso vocês queiram falar. A gente já falou um pouco disso, o próprio texto já traz isso, mas eu acho interessante a gente comentar um pouco, mesmo considerando que esse seja um ótimo tema para um outro episódio, que conforme for a gente já pode combinar e fazer junto também, né? Mas é a utilização desse brincar para pessoas mais velhas, que ao longo de toda essa nossa conversa a gente falou muito do universo infantil, né? Mas a gente também comentou do brincar com pessoas mais velhas, com adultos, com idosos, adolescentes também, né? Então eu acho que assim rende um episódio completo esse brincar, digamos que em idades diferentes da infância, né? Mas se vocês quiserem comentar alguma coisa antes da gente finalizar, e aproveito também, já deixo aqui o espaço, né, para vocês deixarem alguma dica, sugestão ou alguma mensagem, enfim, compartilhar a rede social de vocês, onde que as pessoas podem encontrar vocês, né? Que mensagem que vocês deixam para os nossos ouvintes aqui. E se quiserem compartilhar das redes também. Não, pode falar, Patrício, vai lá, pode falar. Tá. É interessante esse comentário, assim, essa provocação, Daniel, porque eu, inclusive, assim, eu estagiei na época da faculdade, assim, um tempo legal, assim, com os idosos, assim, né, com os velhos, né? A gente usar esse termo também, porque né, a velhice, ela é uma fase, acho que é a fase, assim, de florescimento também, assim, muito, muito lindo. Eu trabalhei com idosos super ativos, assim, inclusive sinto falta de retornar, assim, um trabalho com eles, assim, que eu acho fantástico, assim, a disponibilidade que eles têm para o jogo, né, muito legal. Eu acho que em 2019, antes da pandemia, acho que foi 2019, eu dei oficinas de música corporal, né? Fui lá no Sesc Bertioga, junto com Música do Círculo, que são 3 queridos, assim, amigos e mestres, assim, da música corporal, né, da música circular. E aí a gente foi dar essa oficina, e aí, até por surpresa, teve um momento que a gente dividiu, eram turmas grandes, assim, né? Normalmente uma turma 45, mais ou menos, 45 pessoas, aí juntou uma turma e deu quase 90 pessoas, 90 idosas, né? E foi incrível, assim, foi uma experiência marcante pra mim, porque e ali tudo que a gente fez tá dentro de um brincar, sabe? É conectivo, é relação, né? O jogo e a sua relação com o cantar, com a percussão corporal, com o olhar. Então tem muito, o jogo com o olhar é muito forte também. E também a criatividade, o quanto que eles estão ali, esse resgate, né, de lembranças de cancioneiros, né? Enfim, realmente um tema, assim, que dá para abrir aí para, né, muito diálogo sobre isso, assim. E eu queria agradecer, né, o convite novamente. Eu tenho rede social, então Fabrício Cardial no Instagram, no Facebook, é aberto, assim, enfim, para acompanhar, enfim, também trocar ideias, assim, compartilhar. É meio que um perfil, assim, no Instagram, meio junto, acho que eu não separo vida de arte, de trabalho, para mim é tudo junto e misturado, sabe? Então, esses, né, é um recorte, né, claro, assim, mas para acompanhar, para a gente trocar ideias e até para fomentar novas conversas e trocar experiências e práticas e fazeres, enfim. Aí tá lá, Fabrício Cardial. Tá ótimo.
Muito obrigado. Obrigado a vocês, nossa, que conversa incrível, assim, maravilhosa, assim, muito obrigado mesmo, acho que é importante, assim, o trabalho de vocês, muito importante, assim, acho que trazer esse encontro, tanto de se compartilhar, como também trazer essas reflexões, né, das práticas, né, às vezes também, eu acho que pessoas que não são terapeutas, ou que são ou que não são, acompanham também o trabalho de vocês, assim, então eu acho que também tem esse lugar também de conhecer, né? Acho que a nossa área a nossa prática, a nossa visão sobre o que a gente faz diariamente mesmo, que é trabalhar com música e com muito afeto e amor mesmo, assim, na profissão, e é o que faz com que também a gente siga mais fortalecido, né, na caminhada, assim. Eu acho que esses encontros promovem isso também, pelo menos ativou aqui muitas ideias também. Só conversando aqui, nossa, sair daqui já pegar o caderninho, sabe? Muito produtiva mesmo. Agradeço Fabiano, Daniel e Gildásio pela prosa, pela troca. Imagina. Pensando no universo da terceira idade, o brincar, nos caminhos aí que a gente vai seguindo, eu vejo como eles conseguem brincar bem com as sonoridades, né? E o ato do brincar tem os jogos que são feitos, né? Para memória e tal, aquela coisa, aquele outro caminho de movimento, expressão corporal, o olhar como o Fabrício mesmo trouxe. Mas eu fico encantado como eles brincam com a sonoridade das canções, dos seus históricos sonoros, da emoção que aparece em cada palavra. Então, quando eles cantam o Trem das 11, né? Eu estava, né, com o convite tão bacana desse, né, para participar aqui dessa conversa, eu fui rever algumas coisas, né, e aí aí fica a sugestão aqui, né, daquele documentário chamado Tarja Branca, tem lá no YouTube, né, e eu fui ver aquilo de novo, recordar de onde que veio a minha inspiração, né, e aí você vê as cantigas de roda, as brincadeiras de roda, aquela coisa das pessoas estarem juntas. E a terceira idade, quando você vai encontrar essa sonoridade, é visível, né? Elas recordam, oh, você conhece aquela música que a gente cantava lá quando era criança, né? Que é do nosso histórico. Se esta rua fosse minha, eu mandava lá trilhar. E aí você fala, puxa, minha avó cantava isso para mim também. E aí você vai reverberando, e daí começa a lembrar histórias, e essa história começa a ser contada e cantada ao mesmo tempo, e um sorriso surge, uma gargalhada surge, aí eles conseguem lembrar de como uma pessoa andava, de como outra pessoa falava. Então, esse universo da musicoterapia que abre com a terceira idade, né, a gente percebe que as histórias elas têm um início, um meio e um fim, e uma canção para coroar, né? E aí, né, como o Fabrício falou, eles estão sentados e você vê aquele movimento das mãos e dos braços e da risada, e essa troca, né, de agradecimento que eles trazem. E realmente dá para bater um papo assim enorme da importância das canções com a melhor idade da vida, né? E eu agradeço aqui esse bate-papo super bacana, super legal. Fabrício, um prazer conhecê-lo, muito legal te Prazer, ouvir, nossa, as gigante, muito ideias legal, aqui, muito legal. né? Gildásio também, né? Você falou dos seus pequenos, eu também tenho uma pequena e eu brinco, estou aprendendo a brincar com um bebê de 1 ano e 3 Uau, que demais. meses. E a idade, ela não Quase pode ouvir o boa. comercial do Dolly. Ela ouve Dolly, Dolly Guaraná, Dolly. Onde ela tá, ela sai correndo para ver o raio do Dolinho. Aí o papai coruja vai mandar fazer um dolinho para ver a brincar com o raio do dolinho. E aquilo que você não dá importância, você dá a volta da importância no ato de brincar. Uma criança de 1 ano e 3 meses, que a comunicação verbal está surgindo ainda, então a comunicação é mais visual, é de apontar, e aí você aprende, né, muito. Daniel, obrigado pelo convite. E é sempre muito bom bater um papo sobre
a musicoterapia, sobre o brincar, e mostrar para as pessoas, né, para os nossos queridos ouvintes, né, que a musicoterapia é algo fantástico. Ela é, de fato, ela é um grande brincadeira, é quase... A musicoterapia é um grande circo, né, onde você tem os seus mágicos, as bailarinas, os palhaços, a mística que envolve as cores de um circo que ele roda por esse mundão afora, levando coisas bonitas para as pessoas, né? A musicoterapia é isso. Então, galera, obrigado aí pelo convite e espero voltar a bater mais papos aqui com vocês. Fora dessa, estarmos frente a frente aí, né? Fazer uma roda ao vivo e a cores, né? Eu acho que vai ser legal. É isso aí. Boa. É isso aí. E Dani, hoje eu quero deixar um recado aqui para as pessoas que nos acompanham. Nós estamos com uma campanha de arrecadação na plataforma apoia.se/através, que você que nos acompanha pode nos ajudar com a contribuição a partir de R$1, né? E lá tem as formas como você pode nos ajudar. Será um prazer se você conseguir nos ajudar, apoiar essa causa, você que nos escuta. Também, se quiser divulgar para outros musicoterapeutas, outros profissionais também, então será um prazer contar com a sua ajuda. E, além disso, também nós gostaríamos também de contar com a sua ajuda na divulgação do nosso podcast. Então, se você conhece pessoas que se interessam por escutar esses assuntos que nós trazemos aqui, divulgue para essas pessoas, né? Compartilhe aí nas suas redes sociais também, será um prazer. É isso aí, Gil. E só lembrando, né, sobre essa questão do Apoia-se, que a partir de R$20 você já consegue também algumas recompensas, né, como uma forma de retribuição desse apoio, desse auxílio que vocês nos concedem, né, além dessa escuta, de estar aqui com a gente a cada programa. E também quero deixar o convite para vocês de nos seguirem, de nos acompanharem nas nossas redes sociais, né? Vocês nos encontram no Facebook, Twitter, Instagram, como Através ou Podcast. Né? Lembrando, Através escrito com a letra Z, tanto nas redes sociais quanto lá no Apoia-se. E também, caso você queira trocar uma ideia com a gente, mandar sugestão, dica, alguma outra questão que vocês queiram falar, vocês podem entrar em contato pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail, através do podcast@gmail.com. Né? A gente está lá sempre disponível para vocês para ouvir as suas sugestões, suas críticas, suas dúvidas, dicas de conteúdos, de convidados interessantes, enfim, o canal está aberto para vocês participarem com a gente, certo? Gente, muito obrigado por toda essa conversa, foi realmente incrível poder mergulhar de novo nesse brincar, né, a partir de toda essa troca que a gente teve aqui, alimentar um pouco mais, né, o nosso brincar, que será levado, inclusive, para a nossa prática, para o nosso dia a dia, para as nossas relações. Espero que toda essa troca também tenha alcançado, alimentado e estimulado o brincar de todos vocês que estão nos ouvindo a partir desse episódio, né, a partir desse podcast, certo? Fabrício, muito obrigado por hoje. Fabiano, muito obrigado por hoje. Gil, muito obrigado por hoje. E a vocês que nos ouviram até aqui, muito obrigado por hoje, por nos acompanharem nesse episódio, né? Se você gostou, se achou interessante, compartilha com seu colega, musicoterapeuta, terapeuta de outras áreas, familiar, enfim, ajuda a gente também a alcançar outras pessoas, outros olhares, outras escutas a partir desse podcast, tá bom? Por hoje é isso, pessoal, e até o nosso próximo episódio. É isso aí.